Juriscast, o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje vamos falar sobre direito para startups. Você aí que quer trabalhar com startups, quer prestar serviços jurídicos para startups ou não quer fazer nada disso, mas quer aprender sobre o tema, vamos aprender tudo e muito mais no episódio de hoje do Juriscast. Lembrando que este episódio e todos os demais que já estamos felizmente chegando ao 30º episódio em breve aí do Juriscast, estão disponíveis gratuitamente no Spotify, no Deezer, no YouTube, SoundCloud, iTunes ou em qualquer plataforma digital onde você costume consumir seus podcasts e o seu conteúdo em áudio, beleza? Bom, hoje nós vamos conversar sobre direito para startups e para isso eu vou chamar aqui uma pessoa que entende muito do assunto, que já trabalha com o tema, ele que é advogado com atuação nas áreas do direito digital, direito da tecnologia e inovação e direito empresarial. É bacharel em Ciência da Computação pela Unicamp, com MBA executivo pelo INSPER de São Paulo. Atualmente é vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Santa Catarina e mentor das aceleradoras Baita de Campinas e Spin de Jaraguá do Sul. Quero convidar a audiência a receber com muito carinho especialista em direito para startups, Dr. Gustavo Xavier de Camargo. Seja muito bem-vindo ao Juriscast. Tudo bom, Thiago? Muito bom falar com você, falar com os amigos do Juriscast. É muito bom sempre falar de inovação, direito, startups. Essas coisas estão cada vez mais conectadas. Doutor Gustavo, as startups elas têm impactado o mundo de diferentes formas. Isso não é novidade para nenhum de nós nesse momento. Todos que já estão aí ouvindo um podcast, né, em áudio, nos seus celulares, através da internet, já entenderam que tudo tem mudado muito rapidamente, incluindo e muito por causa das startups. No Brasil, o impacto tem sido mais claro nos últimos anos. Como tudo que é novidade, leva um tempo para que nós possamos assimilar essa respectiva novidade. Eu gostaria que você começasse esse episódio do Juriscast contextualizando para a nossa audiência o que é uma startup, no que ela se diferencia de uma empresa tradicional e como que isso está impactando a todos. Legal. Não, acho que é super relevante a gente começar fazendo essa diferenciação, né, de que uma startup não é só uma empresa nova, né? Existem algumas características que realmente diferenciam as startups, né? Primeiro que startup é uma empresa que deve ter um modelo de negócio inovador, né? Então, inovação é uma das marcas das startups. Mas a principal marca da startup é o desenvolvimento de um negócio escalável e que possa ter um crescimento exponencial, né? Eu costumo dizer, fazer sempre um paralelo, né, entre um negócio local, né, que pode ser inovador, pode ser muito legal, mas tem as limitações, por exemplo, do espaço físico, né? Então, essa é uma empresa que muitas vezes tem inovação, mas não tem um modelo de negócio escalável, né? Então, essa empresa local não é uma startup, mas pode ser uma empresa também muito legal, com uma pegada inovadora, né? O que realmente diferencia as startups é a possibilidade de você ter um modelo de negócio que escale muito rapidamente, né? Que tenha um crescimento exponencial e que possa atingir muita gente, né? Sem que com isso você tenha um crescimento proporcional dos custos operacionais da startup, né? Então, acho que essa é a grande questão, né? Então, como a gente fala de crescimento rápido, né, e com a curva de crescimento se descolando da curva de custos, geralmente isso você não encontra em modelos de negócio tradicionais, né? Então você sempre está falando de inovação porque é com modelos inovadores que você consegue ter essa característica de descolamento, né, entre o crescimento da receita, né, e o crescimento numa escala muito menor dos custos, né? Modelo de negócio inovador e escala. Escala, tem que ter escala, né? Legal. Recentemente eu estive avaliando algumas startups em um evento
E esse é o mantra das startups, esse é o mantra que rege qualquer tipo de análise de um investidor ou de um anjo sobre se é ou não rentável, indicável investir numa startup, ou seja, a escala, ela tem potencial, ela tem probabilidade de gerar dinheiro mais rápido do que gastar dinheiro. De gastar dinheiro. E é interessante que isso tem sempre uma projeção de mais longo prazo, né? Uhum. Até por conta da própria curva exponencial, né? Sim. Então, que é um crescimento mais moderado no início e uma explosão, né? No médio e longo prazo, né? Então, essa característica que marca o modelo de negócio das startups, do modelo inovador, e é atrás disso também que os investidores estão correndo atrás, né? Então, o investidor está olhando empreendimentos e startups que possam realmente ter essa escala no médio e longo prazo, né? Startups são, em sua essência, né, doutor Gustavo, empresas que se opõem ou se diferenciam aos processos burocráticos e ineficientes e mais comumente encontrados no mercado. Então, pelo contrário, né, são empresas que têm como propósito eliminar ineficiências em seus nichos, onde elas se propõem a atuar. No entanto, quando o empreendedor vai ao mercado, vai abrir a sua startup, ele se depara com as mesmas dificuldades que qualquer outro empresário enfrenta. Há um movimento para a flexibilização desse processo. Enquanto isso não acontece, quais são os principais desafios que você observa que as startups enfrentam para viabilizar o seu próprio modelo de negócio? Legal. Eu acho super importante essa tua pergunta, Thiago, porque ajuda também a desmistificar algumas coisas, né? Realmente, o nível de burocracia no Brasil é absurdo, né? Uhum. O Brasil é um dos piores lugares do mundo para se fazer negócio, né? A gente vê alguns movimentos, na minha opinião, ainda bastante tímidos, né? Em termos de desburocratização. Agora, a MP da Liberdade Econômica está trazendo algumas mudanças que são positivas, principalmente para incentivar o uso de modelos de negócio inovador, a possibilidade de uma startup poder fazer um teste específico de uma aplicação com um número restrito de usuários. Uhum. Então a gente vê algumas movimentações que são bastante positivas, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem entraves burocráticos bastante grandes. Mas uma outra questão que eu acho que é bastante relevante aqui, e eu acho que é um saldo positivo que eu acho que as startups podem trazer também para a economia e para o ambiente de compliance brasileiro, é que como as startups têm exige um nível de crescimento muito alto, né? Quer dizer, ela precisa fazer grandes investimentos para conseguir chegar naquela escala, uhum, né, desejada, né, um modelo escalável, com crescimento exponencial. Na maioria esmagadora das vezes, a startup precisa de um investimento externo, precisa da presença do investidor. Sim. Né? E isso exige da startup que ela mantenha um nível bom de governança, né? Porque, no final das contas, o investidor não vai investir o dinheiro dele num negócio que não tem o mínimo de controle, né? Sim. Então, eu costumo dizer que a pessoa ser afeita a risco não significa que ela vai tomar riscos desnecessários, né? Sim. Então, eu acho que nesse ponto as startups têm que ficar muito atentas, né? Ela precisa se manter também do ponto de vista contratual, societário, contábil, bastante equilibrada, porque o investidor vai exigir isso, né? Sim. E aí eu acho que aí as startups dão uma contribuição muito grande para o ambiente de negócios brasileiro, sabe? Que é a ideia de que quando você precisa de dinheiro externo, você precisa mostrar seus números, sim, né? O nível de transparência é maior, né? É muito diferente do modelo de empresas familiares brasileiro tradicional, né? Onde tudo é muito fechado, né? Uhum. Então eu acho que as startups precisam manter um nível razoável de governança. Muitas vezes elas não estão atentas a isso, mas é super necessário. E aí o advogado tem uma função estratégica, né? Que é realmente de olhar para o negócio e analisar
observar os riscos, mitigar os riscos, né? Para deixar aquele empreendimento, aquela startup mais pronta, digamos assim, para receber um investimento, né? E no final das contas, ganha o mercado todo, né? Porque você começa a ter uma cultura de governança corporativa, inclusive em empresas de menor porte, né? Então, eu acho que é super relevante essa questão. A gente tem que sempre brigar com a burocracia extrema brasileira, que é perniciosa, mas a gente tem que considerar também que uma startup precisa manter um nível de governança razoável, porque senão ela não consegue o investimento que ela precisa para crescer e para conseguir aquela escala que ela deseja, que os empreendedores conseguem visualizar, né? Bom, aproveitando esse tema, quando falamos em startups, falamos em geral de empresas fundadas por uma geração mais recente, mais nova, né? Pessoas mais novas e que muitas vezes não têm tanta experiência ou que no mínimo estão aprendendo a empreender. E o aprendizado, por vezes, se dá a partir de erros, né? Tentativas e erros. Para além do momento de abertura da empresa, você avalia que há espaço para advogados prestarem serviços consultivos, além dessa ajuda para abrir a startup? Você vê que, por exemplo, a LGPD entrando em vigor e outros temas, além do simples apoio para abrir uma startup, existe muito mais espaço para nós advogados trabalharmos para startups? Legal. Bom, eu vou deixar a LGPD para depois e começar pela parte anterior, né? Eu sempre costumo dizer que o direito chega sempre depois, né? Né? Porque para você regular alguma coisa, ela precisa existir antes, né? Certo. Então eu brinco que eu falo até para os empreendedores, né? Se a tua startup atua num negócio que já está totalmente regulado, então ela não é inovadora, né? Certo. Porque alguma coisa já chegou para ter uma regulação, né? Sim, faz sentido. Então, quando a gente fala de negócios inovadores, a gente fala de setores com baixa ou nenhuma regulação, né? E aí o nível de incerteza é monumental, né? Nesse sentido parece contraditório, né? Mas nesse sentido o advogado é muito importante, né? Porque no final das contas o pensamento por analogia, as correlações entre novos mercados e mercados já existentes, para você criar uma estrutura mínima de segurança jurídica é fundamental, né? Então, eu acho que o advogado que entende de inovação, que entende que você está num ambiente rarefeito de regulação, tem uma vantagem muito grande, né? E começa a olhar para o mercado, né? Também como um empreendedor, né? Sim. E começar a fazer análise de risco, né? Qual é o risco regulatório, né, dessa startup, né? Quais são os riscos, né? São altos, são baixos, né? Então, essa posição, e aí o empreendedor também precisa dessa opinião jurídica, né? Vai ser cada vez mais relevante, né? Então, na hora de buscar um investimento, o investidor vai ter as suas dúvidas regulatórias, né? Então, é importante que o empreendedor também esteja seguro, né, de conhecer as fissuras regulatórias, os pontos de risco e poder apresentar soluções para esses riscos, né? Então, eu acho super importante essa dobradinha advogado e empreendedor, e ela vai ficar cada vez mais relevante conforme o mercado for amadurecendo, né? Então, a gente começa a ver um mercado ganhando um nível de profissionalismo mais alto, um número de, por exemplo, investidores anjo aumentando. Esse ano parece que deu uma diminuída, mas aumentou nos últimos anos. Houve um processo de profissionalização dos anjos, né? A gente tem um mercado de capitais que cada vez mais vai olhar para empreendimentos inovadores, até porque a taxa básica de juros cai, né? Sim. Então, a gente vê um movimento que tende a aumentar a busca por negócios inovadores como investimento, né? Sim. Mas os empreendedores precisam estar preparados, né?
Então, eu acho que é uma grande oportunidade para os advogados também de se posicionarem, né, como parceiros dos empreendedores nesse processo, né? Então, porque a gente fala de olhar a startup também com dois vieses, né? O viés de, olha, aquela solução que vai para o mercado e escala, mas que também seja um bom investimento para o capital de risco, né? Sim. Então, nessa posição, o advogado tem uma importância bastante grande, né? Com relação à LGPD, a gente tem um mundo de oportunidades, né? Então, todos os negócios vão ser impactados, né? A ideia de você garantir privacidade das pessoas é uma ideia que está se transformando numa ideia global, né? Sim. Então, a gente tem movimentos na Europa, lá com a GDPR, que nasceu antes da LGPD, e no caso da Europa é um movimento cultural, de reforço da privacidade que já vem de décadas, né? Uhum. A gente vê movimentos também em outras partes do mundo e é inevitável que no Brasil isso também aconteça, né? Sim. Então, eu acho que as startups, elas podem subsidiar os advogados de forma muito mais eficiente que empresas tradicionais na hora de você fazer uma adaptação à LGPD, né? A gente atende muita empresa de TI aqui, a gente observa isso na prática, né? Uhum. Então, na hora de, por exemplo, você fazer um inventário de dados pessoais, a startup tem uma condição muito mais fácil, ela é muito mais eficiente no levantamento das informações, por exemplo, né? Sim. E aí o advogado entra na posição dele mesmo, né? De identificar as bases legais, de fazer análise de risco, de utilização de um dado pessoal, por exemplo, baseado em legítimo interesse, né? A parte tecnológica, a própria startup consegue dar subsídios, né? Ela consegue ela mesma fazer a parte tecnológica para entregar para o advogado o subsídio para que realmente o trabalho jurídico seja feito, né? Mas é inevitável que as empresas passem por um processo de adequação, né? Isso não tem como fugir, né? Principalmente empresas que têm no seu core business o tratamento de dados pessoais, como é o caso de muitas startups, né? Nesse sentido, também quero perguntar sobre quais áreas do direito o doutor acredita que podem ser mais úteis para apoiar o empreendedor, ou seja, onde essas empresas costumam deslizar, digamos assim, seja no empresarial, no tributário, na área trabalhista, né? Onde as empresas normalmente mais falham, as startups mais falham ou mais precisam de ajuda e, portanto, qual seria o perfil ideal do profissional jurídico para auxiliar startups de uma maneira mais acelerada? Olha, eu acho que quem realmente quiser trabalhar com startup consegue, sabe? Eu acho que tem muito que aprender, né? É uma área bastante específica também, né? Tem um jeito de fazer negócio característico das startups. Tem esse lado duplo, né? Que é olhar para o mercado para vender as soluções, vender os seus produtos e serviços e olhar para o mercado também para buscar capital, né, de investimento. Então, essa característica é muito peculiar das startups. Sim. Mas eu acho que algumas áreas têm vantagem, sem dúvida, né? A gente fala de alguém que tem uma especialização em direito empresarial, realmente sai na frente, né? As questões ligadas a direito tributário também são super, super relevantes, né? Então, olhando também para as startups como quais são as dores, né? Quais são os calos, né, das startups, a gente olha as questões contratuais, né? Principalmente, por exemplo, em mercados B2B, né? A gente tem questões contratuais bastante relevantes, né? Que o advogado pode realmente dar um suporte bastante importante para a startup. Tem todas as questões societárias, né? Porque quando a gente fala de startups e incertezas, a gente também fala de uma certa insegurança societária, né? Porque uma coisa que é muito legal das startups é que, na maioria das vezes, a startup tem um propósito, né? Ela quer melhorar o mundo de alguma forma, né? Isso tem muito a ver com o espírito dos empreendedores, né? Então, a pessoa que está lá e monta uma startup, ela casa com aquele propósito, né? E, às vezes, esses propósitos mudam, né? Propósito de vida, né?
se transforma e se descola da startup, né? Então, como a gente tem uma ligação muito grande com o propósito, né? A gente precisa ter as questões societárias muito bem resolvidas, né? Porque as pessoas podem mudar de ideia, né? Então, pode surgir uma oportunidade, a gente está num mercado bastante líquido, né? De certa forma, né? Onde hoje o empreendedor está na startup, amanhã ele recebe uma oferta de emprego que é super legal fora do país e aquilo balança o empreendedor, né? Pois é. E aí? Como é que fica? Aí no final das... Como é que fica o investidor, o sócio? Exato. Aí no final das contas vai valer o que está escrito, né? Sim. Então, essas questões todas precisam ser levadas em consideração na hora de você estruturar as questões societárias, na hora de fazer um acordo de sócios, né? Então, todas essas peculiaridades precisam ser levadas em conta e serem levadas em conta de uma maneira aberta, sabe? Legal. Como as coisas são, né? O legal da startup é isso também, né? É de você colar esse propósito das pessoas e ter pessoas que comungam do mesmo propósito, fazendo uma coisa de útil que as pessoas sentem o resultado, né? Então, trabalhar com as expectativas pessoais e as expectativas da startup é super importante, né? Por isso que a gente fala muito de governança para startups, justamente porque a gente precisa conectar essas coisas, né? Então, é um trabalho muito legal também, né? Tudo bem que eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu trabalho muito com isso, né? Mas é um trabalho muito legal, porque você vê o resultado do teu trabalho acontecendo ali em poucos meses, sabe? Então, impactando muita gente ainda, né? Impactando muita gente, é bem legal. Aqui na ProJuris nós discutimos várias vezes o papel do advogado e muitas vezes nós nos deparamos com um advogado empreendedor. Advogados têm seus escritórios, advogados têm uma prática e são treinados aí na faculdade para desenvolverem seu próprio negócio, porém nem sempre eles são preparados para serem empreendedores. Na sua visão, doutor, o advogado ele pode abrir uma startup ou ele teria alguma vantagem diferenciando-o dos demais tipos de profissionais, caso ele deseje abrir uma startup? Ele precisa ter conhecimento em programação para criar uma solução inovadora e disponibilizá-la ao mercado? Em resumo, de modo mais amplo, o que o advogado precisa para empreender com uma startup? Poxa, Thiago, eu acho sensacional essa possibilidade hoje de um advogado poder ter uma startup, sabe? Poder ter uma Lautec ou às vezes até uma outra startup de outra área, sabe? Mas sim, principalmente Lautecs, porque no final das contas, quando a gente fala de startup, a gente fala de alguém resolvendo uma dor real de outra pessoa, né? Sim. E o advogado, ele conhece as dores do cliente dele, né? Da área onde ele atua, né? Então ele sabe como que é difícil operar o sistema jurídico brasileiro, né? Um sistema que tem quase 100 milhões de processos, né? Então, e ele sabe as dores que o cliente passa, né? Sabe o que é a vida da pessoa que espera anos e anos por uma decisão judicial, né? Então, eu acho que ter essa consciência das dores é o primeiro passo fundamental para você ter uma startup de sucesso, né? E hoje a gente tem uma possibilidade de montagem de equipes multidisciplinares bastante grande, né? Eu acho que a gente podia fazer mais isso, sabe? Essa é uma questão que eu costumo discutir bastante, né? E aí tem sempre aquela história, poxa, mas será que o advogado precisava aprender a programar, né? Todo mundo fala isso, né? Eu acho sim, precisar, não precisa, mas que seria legal, seria, sabe? Até para ele entender como as coisas funcionam, sabe? Então, ter mais proximidade com esse mundo, entender que isso não é um bicho de 7 cabeças, que é algo factível e que ele consegue ter estabelecer parcerias com o pessoal técnico para colocar soluções na rua, sabe? Eu acho que é sensacional essa possibilidade hoje de você ter um advogado que consegue se conectar com
outras pessoas de outras áreas, da área de desenvolvimento, da área de tecnologia, e soltar uma solução no ar que resolva a vida das pessoas, sabe? A gente vê muito isso nas Lautechs, né, no Brasil, né? Essa conexão, né, do pessoal técnico com o pessoal do direito, né? Então a gente vê grandes startups aí, ou startups que já conseguiram ter um porte maior hoje em dia, que são fundadas por advogados também, né? Que têm advogados no seu corpo de fundadores, né? E eu acho isso sensacional, eu acho que isso deve acontecer cada vez mais em todas as áreas, sabe? A gente vai ver médicos empreendendo em startups de medicina, de saúde, né? E as pessoas de cada área empreendendo nas suas áreas, né? Então essa possibilidade de você ter gente de tecnologia se conectando com especialistas de cada área e criando soluções novas, eu acho fundamental. Eu acho que a gente precisa cultivar isso também, sabe? Olhar, e assim, o advogado olhar para um problema também, né? E falar, poxa, será que uma solução tecnológica não resolveria isso, né? Sim. E se pôr nessa posição, né? Sim, pois é. Falando de cadeira, aqui na ProJuris nós temos 140 funcionários e tranquilamente, no mínimo 10% da nossa força de trabalho aqui é composta por advogados. E advogados estão em todas as áreas aqui da ProJuris, no comercial, na área de tecnologia, no marketing. Independente da área, nós temos esse entendimento de que o advogado ele é sim essencial para a correta evolução de diversas áreas da empresa. No nosso caso, como uma empresa de tecnologia, faz todo sentido, mas não resta dúvida de que em outras empresas, em outras áreas, o advogado ele é sim uma pessoa com grande potencial de apoio ao sucesso da startup. E uma coisa super legal, Thiago, que eu acho que a tua fala resume poxa, por que não alguém que acaba a graduação não ir trabalhar numa startup, numa Lautech? Tem isso como uma possibilidade de carreira, não é verdade? Venham para cá, projuris.com.br/talentos. A ProJuris tem sempre vagas em aberto para advogados. Venham para cá que a gente está sempre em busca de bons advogados e que queiram trabalhar numa empresa de tecnologia inovadora, como é o caso da ProJuris. E eu acho que é ter essa mente aberta para essas possibilidades também, sabe? Eu acho que a gente sai meio doutrinado da faculdade ou do próprio mercado jurídico, acreditando que advogados ou vão trabalhar num escritório de advocacia, ou vão trabalhar num departamento jurídico, ou vão ser funcionários públicos, mas existe um gigante leque de outras formas de trabalhar com direito ou relacionado ao direito nesse nosso mercado. E cada dia mais as startups são responsáveis por essa mudança. Exato. Então, é um panorama muito positivo. Sem dúvida. É o que eu sempre falo. A vida é muito curta pra gente fazer uma coisa só, na verdade? É verdade. E ficar olhando para um mundinho pequeno, né? Eu acho que as startups dão essa possibilidade, né? De você olhar para outros lados, né? E ver como que uma experiência de alguém de tecnologia pode combinar muito com a sua experiência jurídica, né? Como essas linguagens, às vezes, não são tão diferentes como elas parecem ser, não é verdade? Sim. Então, eu acho que essa conexão entre o mundo da tecnologia, do design e jurídico faz muito sentido, sabe? Bom, para a gente terminar o nosso papo, é legal a gente falar sobre como você enxerga o entendimento de duas instituições que são naturalmente mais tradicionais no direito brasileiro a respeito de startups. 1, a OAB e 2, as universidades. Qual o grau de maturidade e resistência de ambas as instituições, na sua visão, claro, à criação de produtos inovadores para o direito? Legal. Bom, começando pela OAB, né, e dando um olhar primeiro local, né, para Santa Catarina, né, eu acho que a gente tem uma mudança de chave super importante, sabe? Uma mudança de chave de uma direção de OAB que olha para a inovação como um parceiro, não
naquele sentido de algo a gerar resistência, sabe? Uhum. A gente vê hoje, a gente tem a Comissão, por exemplo, de Direito Digital, né? Sim. Que é um pouco mais antiga, mas temos novas comissões, como a Comissão de Direito para Startups, que é de dois anos, mais ou menos, 3 anos para cá. Agora, no começo do ano, foi criada uma Comissão de Direito e Inovação, né? Existe um alinhamento muito grande em fazer com que a inovação realmente entre no direito, sabe? Sim. Até porque é uma questão inevitável, Sim. né? Não dá para resistir, e eu acho que é uma área onde essas coisas se conectam e funcionam muito bem, sabe? E eu acho que os advogados estão começando a entender isso muito bem, e a OAB também está entendendo isso muito bem. Então eu acho que se existem alguns pontos de resistência, eu acho que isso é uma questão natural de todo o processo de inovação, né? Quando você tem inovação disruptiva, você gera medo também, de alguma forma, né? Sim. Mas eu acho que pelo menos hoje a gente tem uma consciência de que o medo é menor do que os ganhos, sabe? Sim. E que as coisas precisam caminhar juntas, entende? Então eu acho que eu tenho uma visão muito otimista com relação à OAB, principalmente em Santa Catarina. Legal. Eu acho que a gente tem uma direção de OAB bastante conectada com a inovação e com o que a inovação pode trazer de bom para a advocacia, né? Com relação à universidade, eu acho que ela tem um papel fundamental. E eu acho que a gente já vê algumas universidades olhando para as questões ligadas a direito e inovação de uma maneira mais eficaz, olhando isso como, olha, a gente precisa mudar mesmo, né? A gente vê algumas iniciativas bastante legais, como na FGV, lá em São Paulo, né? De você ter um modelo de universidade mais conectado com inovação, né? Sim. Aí a gente volta àquela questão, né? O advogado precisa programar, isso precisa estar na grade, não precisa. Mas eu acho que essa é uma discussão menos importante, sabe? O mais importante é que a pessoa na graduação entenda o contexto de inovação, sabe? Sim. Se ela tiver interesse em programar, que ela possa ter a oportunidade de programar ali, entende? De começar uma startup, se for o caso, né? E eu acho que a gente tem aonde aprender, sabe? A minha primeira graduação foi Ciência da Computação, né? E eu sou egresso da Unicamp, né? Uhum. E a Unicamp tem um modelo de gestão de inovação que é um modelo muito bem sucedido, né? Então, a Unicamp tem uma agência de inovação, que é a Inova, né? Que centraliza os esforços de inovação, né? As empresas filhas da Unicamp geram faturamento de mais de 4,8 bilhões de reais por ano, né? A gente vê inovação se conectando com geração de renda e de riqueza de maneira muito, muito próxima das universidades no Brasil, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa olhar para esses modelos, né? Em Santa Catarina a gente tem grandes universidades, a gente tem no Brasil grandes polos universitários, né? Olhar para isso de uma maneira, para inovação em direito de uma maneira eficaz é super importante. A gente tem a Federal do Rio, tem iniciativas super legais com a B2L, né? Uhum. Então, a gente olhar para esses modelos, ver como eles funcionam, e realmente eles funcionam, e tentar aplicar localmente, eu acho que é fundamental. E, de certa forma, a gente também precisa agir como um catalisador desse movimento, né? É isso aí, esse foi o doutor Gustavo Xavier de Camargo, especialista em Direito para Startups, um querido com uma didática sensacional. Foi um prazer ter você aqui conosco, doutor Gustavo. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo para conversar comigo, para conversar aqui com a ProJuris e com toda a audiência do Juriscast. Espero vê-lo em breve em outros eventos, em outros momentos. A sua colaboração aqui com a gente foi sensacional e por isso muito obrigado. Se você quiser deixar aí suas palavras para a audiência, fique à vontade. Thiago,
eu queria agradecer muito a oportunidade de falar com você, com o pessoal do Juriscast. É sempre muito bom poder trocar uma ideia sobre inovação e direito. Eu sou um entusiasta desse tema. Eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. O brasileiro é criativo por natureza, né? E a gente também tem uma tradição de grandes juristas, né? Então, por que não conectar essas duas coisas, né? A criatividade, inovação com entendimento jurídico, acho que a gente tem muito a ganhar com isso e eu sou um grande entusiasta dessa ideia. Acho que iniciativas como a de vocês, com o Juriscast, o envolvimento das Lautechs com o ambiente de criação de inovação a partir do ambiente jurídico é fundamental e eu estou sempre aqui à disposição. Estou sempre a fim de bater um papo sobre esse assunto, que é um assunto super empolgante para mim. Então é isso, esse foi o episódio do Juriscast sobre direito para startups. Este e todos os demais episódios do Juriscast continuam disponíveis no Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, iTunes, em qualquer lugar, a qualquer momento, desde que você tenha acesso à internet, você pode aprender um pouquinho mais sobre o jurídico, pode conversar com a gente ouvindo o Juriscast, o seu podcast jurídico. Muito obrigado por terem acompanhado esse episódio até o final e até o próximo episódio do Juriscast. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.